Muito boa tarde. O PSD congratula-se pelo Governo estar satisfeito pela divulgação da lista nominativa dos falecidos no desastre de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera. Convém não esquecer que foi graças à atuação enérgica do PSD e contrariando tudo aquilo que o Governo vinha defendendo publicamente nas últimas semanas, que esta lista foi conhecida. Nesse sentido, nós julgamos que a transparência e o cessar de uma vez por todas com o clima de suspeições que estava a agraçar praticamente em todo o país é algo que nos devemos regozijar e isso deve-se, repito, à atitude do PSD e também, temos que reconhecer, à comunicação social que nunca descansou no sentido de trazer mais verdade para uma situação que parecia estar sujeita a uma lógica estranhíssima de ocultação por parte de não sabemos de quem, mas o Governo agora assegura que não era do Governo nem das entidades governamentais que estão sujeitas a tutelas e a superintendência. Vimos ontem umas declarações de alguns responsáveis governamentais que reputamos, no mínimo, estranhas e até um pouco desesperadas. As acusações que foram feitas ao PSD são totalmente descabidas, são desajustadas e fazem ricochete. Por exemplo, o Governo diz que o PSD está a tentar obter algum aproveitamento político desta tragédia, nada mais falso. Pelo contrário, com as suas acusações, com a política de ocultação, com a política de passa-culpas que o Governo e as entidades que dele dependem, quer hierarquicamente, quer sob tutela, estão a fazer há mais de um mês a propósito desta tragédia, o que parece estar a acontecer e ser, pelos vistos, inegável, é uma gestão de comunicação e de marketing político elevado até ao ponto máximo e que criou este clima de suspeição, este clima de desconfiança que é em todo negativo. Eu gostaria de dizer o seguinte, foi dito ontem que o comportamento do PSD é indigno. E o PSD responde de uma forma muito clara. Indigno é, até este momento em que estamos a falar, não ter chegado 1 cêntimo do dinheiro público e do muito dinheiro privado que a sociedade portuguesa angariou desde a tragédia de Pedrógão Grande e de Castanheira de Pera. E indigno e absolutamente reprovável é o facto do PSD ter apresentado um projeto que criava um mecanismo urgente extrajudicial para a reparação às famílias dos falecidos e aos feridos graves, esse projeto ter sido depois apoiado pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não ter consentido que esse projeto fosse aprovado no passado dia 19, não dando o consentimento para que fossem feitas as 3 votações, designadamente a votação final deste projeto que ficou a aguardar para setembro. Nós, nesse projeto, tínhamos um prazo de 6 meses para que estas questões das reparações fossem resolvidas e, mais uma vez, o Partido Socialista, o partido principal da maioria governamental, fez com que esta necessidade urgente de reparação fosse adiada. E indigno também é, sem dúvida nenhuma, a lei da rolha, que condiciona a atividade da comunicação social, que aumenta um clima de suspeição e desconfiança em relação àquilo que está a ser feito na prevenção e no combate aos incêndios. E indigno também é este Governo não ter sabido explicar por que razão é que mudou os comandos da Autoridade Nacional da Proteção Civil a meses do início da época dos fogos, com os resultados que neste momento estão à vista. E indigno, por fim, é também o facto de existir uma lógica de passa-culpas absolutamente compulsiva e negativa, no sentido de que ninguém assuma responsabilidades. É hoje claro para todos os portugueses e as evidências são inegáveis e são de senso comum que o Estado falhou. Não houve até agora um responsável governamental, o próprio Primeiro-Ministro, não pediu desculpa ao país, não pediu desculpa às populações que são diretamente afetadas por esta tragédia dos incêndios, não apenas os de Pedrógão Grande, mas também os da Guarda, os da Lijó, os da Sertã, os de Mação e todos aqueles que estão neste momento a temer pela sua vida e pela segurança dos seus bens, não houve um responsável governamental que viesse assumir responsabilidades e pedir desculpa aos portugueses e, com toda a sinceridade, o PSD julga que já era tempo disso ter acontecido. O Presidente da República diz que só em ditadura é que era possível imaginar esconder
Acha que esta crítica era dirigida ao PSD? Não, eu penso que não. É uma constatação de facto. Acho que não interpreto. O PSD não interpreta essa declaração como uma crítica a quem quer que seja. É evidente que só numa ditadura e num país onde não existe liberdade de expressão e onde as entidades oficiais e privadas estão manietadas no exercício das suas liberdades, é que seria possível esconder uma realidade. E por isso é que nós não percebemos porque é que o Governo demorou tanto tempo a conseguirmos ter a lista de nomes, que é o dado mais básico quando uma tragédia destas acontece. Repare só, e vamos fazer aqui um pequeno exercício de memória, que é fundamental nesta matéria. O Governo andou a dizer que a lista estava com o Instituto de Medicina Legal. Depois andou a dizer que os nomes dos falecidos era uma questão da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Depois disse que era da Polícia Judiciária. E depois, finalmente, acabou por dizer que era do Ministério Público. E, tirando o Ministério Público, como é evidente, a Polícia Judiciária, a Autoridade Nacional da Proteção Civil e o Instituto de Medicina Legal estão sobre a tutela do Governo e, portanto, não se entende porque é que o Governo, ele próprio, promove esta lógica absolutamente antidemocrática de passa-culpas, uma gestão de informação, quase um desespero de dizer nós não somos responsáveis por nada e alguém, nem que sejam outras entidades públicas, é que tem que ser responsabilizado, para depois acabarmos naquilo que se viu na semana passada, com a comunicação social a tentar descobrir a verdade, com especulações por todo lado e com um clima de desconfiança em relação ao Estado e às forças públicas que, de algum modo, afetam o bem mais precioso que nós temos, que é a tranquilidade dos cidadãos. E foi graças ao PSD e à comunicação social que esse nó foi desfeito. O PSD, através do seu líder parlamentar, tomou uma posição enérgica. Essa posição não era dirigida, como é evidente, ao Ministério Público, mas ainda bem que essa posição enérgica do PSD teve resultados, seja lá como for. Eu julgo que essa posição enérgica não foi só do PSD, mas foi também da comunicação social. A comunicação social não descansou enquanto não conseguiu apurar a verdade e, aliás, teve um papel fundamental em desmascarar algumas especulações e algumas, enfim, invenções que por aí andavam, mas só andavam porque o clima para que isso acontecesse foi criado por parte do Governo. E, portanto, é ao Governo que nós devemos toda esta balbúrdia e todo este clima de confusão que temos assistido nas últimas semanas. Muito obrigado. Os casos em democracia nunca estão encerrados.